Tá. Bom, então, boa noite a todos. Nós vamos hoje falar um pouquinho a respeito da fotobiomodulação na dor orofacial, da teoria à prática. Para quem não me conhece, sou professora doutora Adelaine Rodrigues Bigaton, sou fisioterapeuta. Atualmente estou vinculada como pesquisadora colaboradora junto à área de cirurgia bucomaxilofacial do Departamento de Diagnóstico Oral da FOP Unicamp, e também sou proprietária do Instituto Delaine Bigaton, Fisioterapia Orofacial. Para quem não me conhece, né, eu tenho uma jornada aí trabalhando com dor orofacial, com disfunção temporomandibular e disfunções de cabeça e pescoço já há um bom tempo, né? Comecei, e acho melhor nem falar a data, né, Dani? Quando nós começamos a estudar lá na FOP, a dor orofacial, e estamos aí até hoje atuando tanto na prática clínica como na pesquisa na dor orofacial, associando aí os recursos e os agentes eletrofísicos. Professor Richard. Bom, então, meu nome é Richard Liebano, também sou fisioterapeuta e pesquisador na área de agentes eletrofísicos já há 25 anos. Atualmente sou professor do Departamento de Ciências da Reabilitação e Programa de Fisioterapia da Universidade de Hartford, que fica aqui no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. E também não vou falar a data, mas tive a alegria, né, de ministrar aulas com a professora Delaine lá na Unicid, e foi lá que nós nos conhecemos e dividimos na época a disciplina de eletrotermofototerapia. E desde então a gente vem aí mantendo contato, trocando figurinhas, né? Ela com muita experiência na área de cabeça e pescoço, eu com a parte dos agentes eletrofísicos, e aí nós tivemos então essa ideia de ministrar essa aula, né? E dar início a um curso que a gente vai comentar depois com vocês. E então é um prazer muito grande, né, estar aqui e espero que vocês aproveitem essa aula. Só lembrando, né, Richard, esse projeto nosso da fotobiomodulação, lá antes da pandemia, né, esse curso já ele era menor, né, a nossa ideia lá antes da pandemia, quando o professor Richard estava na Federal de São Carlos, era ministrar a respeito do laser na disfunção temporomandibular. E aí muita coisa passou, veio a pandemia, o professor Richard acabou se mudando, né? E aí nós retomamos agora esse projeto muito mais elaborado, ampliado. Então, não é, né, Richard, uma ideia recente nossa, isso tem aí alguns anos já que a gente tem pensado nisso. Então, vamos começar. Nós vamos falar nesta aula a respeito da fotobiomodulação na dor orofacial, da teoria à prática. Nós vamos ver, né, na sequência da aula, as afecções que acometem a região orofacial e seu diagnóstico, os princípios básicos da luz, laser e a interação com o tecido biológico, focando aí no manejo da dor orofacial, e vamos fechar esta aula com a apresentação de um caso clínico. Então, é isso que nós vamos ver aqui esta noite aí junto com vocês. Bom, começando a falar da dor orofacial, eu achei muito pertinente colocar aqui para vocês esse editorial, né, um editorial aí de 2026, né, um editorial aí recente, fresquinho, que busca situar qual é o estado da dor orofacial no mundo, né? E aí o título é A Hora de Contar os Não Contados, hora de tornar visível a dor orofacial invisível nas métricas globais de saúde. Porque eu considerei importante iniciar a aula a respeito, colocando essa informação. Porque hoje o que nós observamos, né, que há um subdiagnóstico das dores orofaciais.
E diagnósticos falhos, nós temos aí tratamentos muitas vezes ineficazes, diagnósticos ineficazes. Então, esse editorial, ele acaba trazendo a situação da dor orofacial no mundo, né? Defendendo a necessidade de maior investimento de políticas públicas mundiais. E esse editorial, ele reflete o que a gente passa e o que a gente vive na prática clínica, né? Ele traz, né, que os pacientes, eles passam a carregar um fardo e ser um fardo invisível perante a sociedade. E é isso que nós observamos dentro da prática clínica. Por isso, achei muito importante trazer isso para vocês. Então, por que a dor orofacial ela é negligenciada, né? Então, qual é a justificativa? E aí faz com que a gente pare para pensar por que isso acontece, né? Isso acontece porque a dor orofacial, né, quando ela é causada por uma dor além do dente, porque como nós vamos ver aí ao longo da aula, que uma das causas de dor orofacial, e grande parte delas, né, é a dor no dente, ou nas estruturas periodontais, ou estruturas relacionadas aí aos dentes. Só que quando a dor ela foge desse perfil, ou ela vai além do dente, e principalmente quando essa dor se torna persistente, a dor crônica, aí esse paciente ele começa a peregrinar, né, por diversos profissionais, e muitos não sabem o que fazer com esse paciente. Então, a dor, né, orofacial, como nós vamos ver, para quem já trabalha, está acostumado com isso, mas quem está começando a trabalhar nessa área agora, vai ver que é uma disfunção extremamente complexa, né? E isso só para nós, né? Só para nós fisioterapeutas? Não, para os dentistas também, né? Que costumam perceber o diagnóstico como um diagnóstico extremamente desafiador. E o que a gente observa também, que por não achar, por não fazer o diagnóstico correto, acaba rotulando esse paciente como uma comorbidade psicossocial, ou a dor vem da cabeça, ou o que eu ouço bastante de colegas, né, profissionais, esse paciente é muito poliqueixoso, né? Gente, não é bem assim. Nós estamos diante de uma dor que acomete muito a qualidade de vida do paciente, né? Então, a negligência, ela parte, né, ela começa a partir aí da educação desatualizada e da implementação insuficiente do que a gente produz lá no laboratório, né? Até a prática clínica. Então, tem aí um delay do que é produzido, do que é estudado e como está chegando para nós aqui na clínica, como é que está chegando para o nosso consultório. Então, isso acontece em função dessa situação. E vocês podem pensar, né, quem é da físio, não, mas isso só acontece na físio? Não, isso acontece também em grande parte dos cursos de odontologia. Então, nós temos um enfrentamento educacional referente à dor orofacial, tá? E como resultado dessa negligência, dessa desatualização, nós temos os pacientes que têm uma busca incessante pelos cuidados de saúde. Isso gera licença médica, isso gera redução na capacidade de trabalho, né? Sem contar com o desgaste financeiro também. Esta peregrinação e toda essa situação leva também a tratamentos falhos. Então, quanto vocês que estão na área já ouviram? Olha, eu já fiz muitos tratamentos, muitos, né? Já coloquei placa, eu já fiz botox, eu já fiz ajuste oclusal, eu já aumentei dimensão vertical, até exodontia, até tirar um dente eu já tirei, e a minha dor não melhora, por exemplo, né? Então, a gente começa a observar e observa muitos tratamentos aí falhos e o paciente ainda permanece com dor. Só para vocês terem uma ideia, essa semana recebi um paciente com dor neuropática, né, orofacial neuropática, que olhou para mim e me disse, eu já não aguento mais. Você já é a 10ª profissional que eu procuro.
Eu tinha perdido a esperança, mas, enfim, estou aqui. Então, é isso que a gente ouve dos pacientes com dor orofacial, tá? Então, é um problema de saúde que prejudica muito a qualidade de vida do paciente. E por isso é considerado um fardo, tanto para o indivíduo como para a sociedade. E isso gera, né, essas disfunções geram aí limitações funcionais e psicossociais importantes, tá? Depois a Érica compartilha com vocês esses artigos. E aqui tem uma revisão sistemática com meta-análise de 2025 a respeito da prevalência da disfunção temporomandibular. Vejam só, nós saímos do contexto maior, né, da dor orofacial, e estamos vindo para apenas uma disfunção que faz parte desse conjunto inteiro de dor orofacial. Então, aqui, a prevalência está falando a respeito da disfunção temporomandibular, tá? Então, essa revisão com meta-análise, ela teve o objetivo de estimar a prevalência global da disfunção temporomandibular, classificando, categorizando por sexo, idade, prevalência por continentes e também por subcategorias, mialgia, artralgia, estado articular, limitação da abertura bucal. E o que eles encontraram? Né? Que a prevalência global de disfunção temporomandibular está em torno de 29,5%. Só que prestem atenção, nem todos os continentes foram avaliados, né? América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. Então, quando a gente olha para esses dados, nós podemos ter uma ideia de que a prevalência pode ser muito maior do que isso, tá? Em relação ao gênero, ao sexo, as mulheres, né, têm a disfunção temporomandibular acomete mais as mulheres, na faixa etária aí de jovens, né? E quando divide pelos sinais e sintomas, né? Nós observamos a mialgia prevalecendo em 37%, seguido dos sons articulares, seguido da dor articular e da limitação de abertura bucal. Então, quando a gente olha para esse panorama aqui, nós observamos, né, e é o que o artigo diz, que há, mesmo a prevalência sendo alta, há um subdiagnóstico da disfunção temporomandibular. E aí, gente, eu falo apenas da disfunção temporomandibular. Quando a gente pensa na dor orofacial e vai lá para as dores orofaciais neuropáticas, isso é muito mais subdiagnosticado, tá? Então, isso chama muito a nossa atenção, porque nós temos muitos pacientes que estão sofrendo com essas condições, e aí esse artigo coloca até, ele traz como, para chamar a atenção, uma epidemia silenciosa. Por quê? Os pacientes acabam tendo uma intensidade de dor grande, uma limitação funcional grande e são subdiagnosticados. Se são subdiagnosticados, estão sendo aí tratados de uma forma ineficaz ou muitas vezes não tratados, né? Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que, se tem aqui na aula pessoas que não trabalham ainda com a dor orofacial, vejam que nós carecemos de profissionais capacitados para trabalhar na área da dor orofacial. E quando a gente pensa dor orofacial, colocando no conjunto inteiro que é a cabeça e pescoço, temos muito mais pacientes que sofrem aí de diferentes disfunções desta região e são subdiagnosticados e subtratados. Tá? Então, vejam aí a importância da atualização, do ensino, e por isso que nós estamos aqui, falando hoje específico de um recurso que é a fotobiomodulação, mas também é importante chamar a atenção de vocês para esse contexto aí global, tanto da dor orofacial como da disfunção temporomandibular, lógico, e também nós vamos falar um pouquinho da dor neuropática, tá? Então, a dor orofacial, definindo a dor orofacial,
ela se relaciona a uma dor associada aos tecidos moles e mineralizados, cabeça e pescoço, que pode envolver diferentes estruturas, desde músculo, dente, glândula, meninge, fáscia, osso. Tá? E as condições clínicas mais frequentemente associadas à dor orofacial, ao carro-chefe é o que mais acontece são as dores nos dentes e tecidos periodontais. Então, a dor orofacial odontogênica, que são as mais comuns, né? Mas também temos outras condições tão debilitantes e sérias quanto, né? Que é a dor miofascial, a dor na articulação temporomandibular, lesão ou doença nos nervos cranianos, né? E aí, quando a gente fala disso, né, da dor neuropática e das lesões neuropáticas, aí que a coisa fica mais feia ainda, né? Pensando em termos aí de prevalência e de subdiagnóstico. Temos também a migrânia orofacial e os tumores, traumas de face, traumas, doenças autoimunes. Então, aqui, não sei se vocês estão vendo o meu cursor, a fisioterapia, né, tem uma atuação muito grande daqui para baixo. Então, nós atuamos em cada uma dessas situações, seja nas disfunções musculoesqueléticas, na disfunção neuropática, na migrânia, tumores. Outra área que carece da nossa atenção são os pacientes oncológicos de cabeça e pescoço, né? Que são também negligenciados, os traumas e face e as doenças autoimunes. Então, quando a gente fala da dor orofacial, eu não posso e eu não devo pensar apenas na disfunção temporomandibular. Então, nós temos que ter esse olhar macro para o paciente que pode chegar para nós, tá? Porque eles vão chegar, tá? Então, a dor orofacial, ela na condição prevalente e debilitante, com impactos sociais e econômicos significativos, ainda que mesmo subdiagnosticadas, tá? E aí o perfil dos pacientes que nos procuram, qual é? Quem trabalha na área deve estar balançando a cabeça, é isso mesmo, né, Delaine? Que é a peregrinação dos pacientes. Então, como eu disse a vocês, esses pacientes com dor orofacial, esses indivíduos, eles geralmente, quando chegam para nós, essa é a realidade que eu enfrento aqui na clínica, eles já estão cansados, eles já estão desanimados, porque fizeram uma peregrinação por diversos profissionais. E quando a gente olha essa imagem, né, do nervo trigêmeo, é muito simples entender essa situação. Por quê? Só aqui na face nós podemos ter diversos profissionais atuando. Então, nós podemos começar lá pelos dentistas. Então, pensando só na estrutura dentária aí. Dentro da odontologia, nós temos inúmeras especialidades. Então, esse paciente ele pode ter uma dor orofacial, começou no dentista, com uma especialidade e evoluiu dentro da odontologia em diferentes especialidades, com inúmeras possibilidades de tratamento, né? Além disso, esse paciente ele pode procurar o neurologista, ele pode procurar o otorrino, o oftalmologista, e aí vai. Então, a gente vê que é uma área que é de todos, e dependendo da condição do paciente, não é de ninguém. Né? Por isso que nós entendemos, né, a dor orofacial como uma dor extremamente complexa, né? E lógico, eu vou puxar a sardinha para nós, né, que trabalhamos com dor orofacial, eu costumo dizer que quando o paciente tem uma dor lombar, que também é complexa, né? Não estou tirando aí a complexidade de se trabalhar com pacientes com dor lombar crônica, por exemplo. Mas quais profissionais atuam aí? No paciente com dor lombar, nós vamos observar lá o ortopedista, né? Algumas vezes o neurologista, algumas vezes o fisiatra, mas é diferente da dor orofacial. Quando nós temos diferentes possibilidades de profissionais atuando e diferentes possibilidades de tratamento.
Então, aqui eu posso, né? O paciente já chega aqui para nós, eu já fiz botox, já fiz infiltração, já coloquei placa, já usei 5 tipos de placa, né? Já fiz ajuste oclusal, já usei o aparelho ortodôntico e nada, minha dor está aqui, né? E hoje, infelizmente, nós ainda estamos vendo pacientes que fazem a exodontia, que fazem extração de um dente e a dor não passa, tá? Isso era muito comum, né? A Dani está aí, não me deixa mentir. Era muito comum quando nós começamos lá atrás, em 1997, 1998, quando o paciente tirava os dentes, né? Isso era muito frequente, porque não se entendia muito bem a respeito da dor miofascial e de ponto gatilho, por exemplo. Hoje, gente, não dá para admitir mais isso. O paciente perdeu um elemento dentário por conta de um diagnóstico mal feito, né? Mas, infelizmente, ainda nós recebemos essa situação, né? Essa condição. Falo porque eu tenho aí pelo menos uns 4 pacientes em tratamento que fizeram a exodontia desnecessária, tá? E nós estamos falando, estou na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, né? Ao lado da principal faculdade de odontologia, de uma das principais faculdades de odontologia do Brasil, né? Então, vejam só a situação que esses pacientes com dor orofacial enfrentam. São esses pacientes que vão nos procurar. E para facilitar, para ajudar, né, no diagnóstico dessas disfunções, em 2020 foi então publicado em português a Classificação Internacional de Dor Orofacial, o ICOP. E aí eu dou uma sugestão para vocês: tenham isso em mãos sempre, porque o ICOP nos ajuda muito. E o ICOP, então, classifica aí em aproximadamente 200 diagnósticos de dor orofacial. Então, esses diagnósticos, eles são divididos em 6 categorias, né? E essas categorias divididas em subcategorias. Então, a primeira categoria é a dor orofacial atribuída aos distúrbios dentoalveolares, estruturas anatomicamente relacionadas. E aí, para quem está começando, pode nem querer olhar para esta parte. E aí eu digo, não, precisa olhar. Tá? Então, recentemente, aí, no mês passado, tive uma paciente tratando comigo dor orofacial, mas uma dor no dente, que já tinha feito um tratamento de endodontia, melhorou da dor muscular, teve uma melhora do quadro, mas a dor nesse dente permanecia. Era um histórico de um tratamento de endodontia. E a pergunta foi: fez tomografia de dente? Não, não fiz. Volta para o dentista. Que esta dor, ela não corresponde aí à dor muscular, enfim. Tá? Então, voltou para o dentista, fez a tomografia e estava com uma trinca na raiz do dente, tá? Então, nós fisioterapeutas, devemos entender o que está acontecendo com o paciente e devemos olhar sim para esse primeiro item, para saber identificar o que o paciente tem e fazer os encaminhamentos. E também não confundir aí o diagnóstico com as dores musculoesqueléticas, tá? A segunda categoria é dor orofacial miofacial, e aí dividida em primária e secundária. A dor na TM também dividida em primária e secundária, similar às cefaleias, né? A classificação internacional de cefaleia, né? Que também é outro guia que nós devemos ter em mãos. Como quarta categoria, dor orofacial atribuída à lesão ou doença de nervos cranianos, e aí nós temos uma infinidade de condições, né? As dores orofaciais semelhantes à apresentação de cefaleias primárias, e a dor orofacial idiopática. Então, é importantíssimo, quem trabalha com dor orofacial tem que ter o ICOP na mesa, né? Tem que ter o ICOP no computador. Quem está começando, por favor, já consulte, porque é nosso guia para quem trabalha com dor orofacial, tá? Então, de uma forma resumida e simplista, a dor orofacial é um termo guarda-chuva, né?
que mostra, que relata, né, que dentre essas dor orofacial, quais as condições que podem gerar a dor orofacial? Os distúrbios dentoalveolares, né, e também de estruturas relacionadas, que são a maior parte da dor orofacial, né? A disfunção temporomandibular, nesta sequência, que também acomete muitos indivíduos, seguido de dor neuropática, tumores, trauma e doenças autoimunes, né? Então, essas condições aqui, da DTM para cá, são dores de origem de não dental, origem não dental. Então, são dores não odontogênicas, tá? Mas, em determinados momentos, nós podemos ter essas relações aí. Uma disfunção temporomandibular do paciente, uma disfunção temporomandibular, tem uma dor no dente, como é o caso dessa paciente que eu comentei anteriormente com vocês. Falando então desse segundo componente aí da dor orofacial, vamos dizer assim, falando um pouco da disfunção temporomandibular. O que é a disfunção temporomandibular? Para quem já trabalha está cansado de saber, né? Que é um conjunto de alterações musculoesqueléticas que envolvem tanto músculos mastigatórios como a articulação temporomandibular, envolvendo também cabeça e pescoço. Não temos como tratar a disfunção temporomandibular e até algumas condições de dor neuropática sem tratar pescoço, tá? Então, região cervical é fundamental sempre, tá? E o paciente, então, a pessoa pode apresentar diversos sinais e sintomas, como nós vimos lá no primeiro artigo, a dor muscular, né, os sons articulares, ruídos articulares, função articular diminuída ou irregular, e as dores articulares também, tá? E essa disfunção, então, causa grande impacto na vida do indivíduo, porque a intensidade da dor é grande e acomete muito as atividades de vida diária. Quando a gente fala em disfunção temporomandibular, qual é o critério diagnóstico que nós devemos seguir, que se recomenda, né, que é recomendado seguir? É o DCTMD. E o DCTMD, então, vai nos dar o diagnóstico de mialgia, artralgia e cefaleia atribuída à disfunção temporomandibular. Lógico que nessa aula eu não vou falar para vocês o DCTMD, né? A ideia é que vocês conheçam a ferramenta e a possibilidade de diagnósticos que ela nos dá. E aqui, em relação o TC também, diagnóstico clínico dos comprometimentos articulares, então entram aí os deslocamento de disco com redução, sem redução, limitação ou não da abertura bucal, as doenças articulares degenerativas e subluxação, tá? Bom, aqui, quando a gente pensa em disfunção temporomandibular, né, mas eu coloquei aqui para vocês na dor orofacial como um todo, né? Quando eu penso na dor orofacial, eu tenho que enxergar o meu paciente, a etiologia dessas disfunções como multifatorial. Então, nós devemos considerar para a avaliação desse paciente e olhar para esse paciente considerando os fatores biopsicossocial. E não devemos encarar esse paciente, ele é um paciente poliqueixoso, né? Segue a vida. Não é assim. Nós estamos diante de um quadro de muitas vezes, e a grande maioria das vezes, de pacientes, de pessoas que têm dor persistente, que têm dor crônica. E é esse olhar que nós devemos ter, tá? Não podemos esquecer nesse contexto que dor orofacial, disfunção temporomandibular, na grande maioria das vezes, vem acompanhado das comorbidades. Tá? Então, são aqueles pacientes que têm ansiedade, depressão associada, a dor cervical, a dor lombar, o zumbido, fibromialgia. Então, a dor orofacial persistente, crônica, muitas vezes, a grande maioria das vezes, não vem sozinha. Então, nós temos que ter esse olhar aí para as comorbidades. Assim sendo, nós devemos conhecer os 3 principais mecanismos de dor. Então, eu preciso, olha, o paciente está sentado aqui na minha frente, eu preciso identificar qual é esse paciente que está aqui diante de mim. É um paciente nociceptivo, é um paciente nociplástico, é um paciente neuropático.
Tá? Porque, dependendo do paciente que está aqui, nós devemos pensar numa conduta. Tá? Então, o paciente não receptivo é aquele paciente que vai responder muito bem a tudo, ou a quase tudo. Né? Então, é aquele paciente que vai responder bem a fotobiomodulação, muito bem, vai responder muito bem as correntes, vai responder muito bem as mobilizações, enfim. E até muitas vezes sem o tratamento, que é a evolução natural da doença. Né? Infelizmente, o que nós observamos, e é o que eu observo aqui na clínica, é que a grande maioria dos nossos pacientes não são nociceptivos. Quando chegam para nós, já estão nessa segunda e terceira parte, que são os pacientes nociplásticos e os pacientes neuropáticos, né? Então, que requer aí um trabalho interdisciplinar, que requer muito mais além do que só pensar em alguns recursos, por exemplo. Então, é importantíssimo que a gente identifique qual é o perfil, qual é o paciente que está diante de nós. E pensando em diagnóstico, quando eu penso em dor orofacial, nós temos aí 3 instrumentos que nós devemos ter na nossa mesa, né? Que é a WICOP, que é a Classificação Internacional de Dor Orofacial, devemos ter a Classificação Internacional de Cefaleias, né? E constantemente é necessário consultar esses materiais, dependendo do paciente que aparece, dependendo do paciente que nos procura, e também o DCTMD, que vai nos auxiliar e nos guiar aí nesses diagnósticos, tá? Bom, fotobiomodulação, então, falando da fotobiomodulação na dor orofacial, eu posso dizer para vocês que a fotobiomodulação, ela atua em todas essas condições de dor orofacial. Então, quem é da odontologia, né, o profissional da odontologia, usa muito a fotobiomodulação nas doenças periodontais, no pós-procedimento cirúrgico de exodontia, por exemplo, e, enfim, várias e inúmeras outras condições. Então, o profissional da odontologia usa muito a fotobiomodulação, né? Com diferentes comprimentos de onda, com diferentes tipos de laser aí. Mas outras condições, como a disfunção temporomandibular, as neuralgias, tumor, trauma e doença autoimune, também respondem muito bem à fotobiomodulação. E é sobre isso agora que o professor Richard vai falar para vocês. Muito bem, muito bem. Bom, então dando continuidade, né? Agora me cabe a parte de falar um pouquinho da fotobiomodulação, que é a parte que eu trabalho já, né, há bastante tempo. E quando a gente usa o termo fotobiomodulação, na verdade isso foi proposto pela WALT, que é a Associação Mundial de Laser Terapia, que agora mudaram de nome, Associação Mundial de Fotobiomodulação, Terapia por Fotobiomodulação. Eles propuseram esse termo, né, fotobiomodulação. Então, foto, luz, bio, tecidos biológicos, reações fisiológicas, e modulação, que seria a capacidade de você estimular ou inibir essas reações biológicas, né, ou fisiológicas. Esse termo ele foi proposto para tentar padronizar um pouquinho, né, a bagunça que havia até então com o uso de diferentes terminologias para se referir ao laser de baixa intensidade, né? Então a gente falava, laser de baixa potência, laser de baixa intensidade, laser terapêutico, laser não cirúrgico, laser frio, laser de baixo nível e assim por diante. Então, a Walt ela sugeriu essa padronização e também pelo fato de nessa época terem começado a trabalhar um pouco mais fortemente com dispositivos de LED, que eram, né, e que são usados com as mesmas finalidades do laser, né? Então, como a ideia é gerar a mesma resposta fisiológica com o uso de uma fonte de luz, uma energia eletromagnética não ionizante, eles entenderam por bem, né, padronizar um pouco essa terminologia e criaram o termo terapia por fotobiomodulação, que nada mais é do que o uso de fontes de luz não ionizantes. Então, quando a gente fala em laser ou LED, nós estamos nos referindo à luz, né, que são energias eletromagnéticas,
mas que não são ionizantes, então que não oferecem risco de alteração, de mutação em DNA, produção de tumores e coisas do tipo, né? Então é uma fonte de energia eletromagnética considerada bastante segura, usada para fins terapêuticos. Então, dessa forma, você acaba aí separando, né, os equipamentos usados para fotodestruição, os equipamentos de laser cirúrgico, ablativos e assim por diante, né? Então, essa é a definição. Pode passar o próximo, Delaine. Quando a gente pensa em laser, existem dois parâmetros, né? Na verdade, existem um monte de parâmetros, mas tem dois que são talvez aí os mais importantes ou os mais básicos que a gente deve é, é, considerar, né? Antes de pensar aí em usar o laser. O primeiro é a potência, né? Então, qual que é a potência de emissão? A gente no passado tinha equipamentos com potências extremamente baixas, em torno de 3 miliwatts, 5 miliwatts, que eram os equipamentos de hélio neônio, que nós usávamos em feridas, né? Que assim que sempre funcionaram, né? Eles funcionam, então a gente não pode falar que o fato da potência ser extremamente baixa é que ele não tem efeito nenhum. Isso não seria correto. Mas a potência ela tem uma relação direta com o tempo de deposição de energia. Então, se você tem equipamento que tem uma potência muito baixa, ele acaba levando um tempo relativamente grande para entregar a energia que você quer. Então, hoje, né, no mercado, obviamente a gente tem equipamentos com diferentes potências de emissão, mas se eu fosse tirar uma média, eu diria que a maioria está ali em torno de 100 miliwatts de potência, tá? Então, se você comparar 3, 5 com 100, foi um salto bastante grande, e isso também aconteceu em função aí da evolução tecnológica, o desenvolvimento de equipamentos de laser de diodo, né, de semicondutores, capazes de emitir luz, emitir laser com diferentes comprimentos de onda. Então, o laser de hélio neônio, que era um laser a gás, ele foi substituído por um laser de diodo vermelho, né? Então, houve aí uma evolução tecnológica, tamanho dos equipamentos, portabilidade, enfim. Então, a potência é algo importante, ela não pode ser muito baixa, porque isso faz com que o tempo de aplicação acabe sendo muito alto, muitas vezes tornando inviável a aplicação, mas também ela não precisa e não deve ser muito alta, por quê? Porque aí poderíamos ter dois problemas. Primeiro, aquecimento e uma eventual queimadura, né, do paciente. E o segundo problema é que se nós formos usar as doses preconizadas aí pela Walt, pela maioria dos trabalhos científicos, isso daria um tempo de aplicação muito curto, o que também não é interessante, porque você precisa de um tempo de exposição àquela energia para atingir um limiar celular e com isso você ter respostas biológicas. Tanto é que quando nós olhamos as tabelas de recomendação da Walt, além da indicação da dose em Joule, em energia, eles colocam lá um tempo mínimo de aplicação por ponto, que seria justamente para ter essa absorção da energia pela célula, né? Então, a potência é um dos parâmetros, e um outro parâmetro importante é o comprimento de onda. O comprimento de onda ele vai determinar a cor do laser, a cor da luz, a cor do LED. Então você tem os comprimentos de onda na faixa do visível, e aí o comprimento de onda ele vai nos dizer se a luz ela é azul, se é verde, se é amarelo, se é âmbar ou laranja, se é vermelho, se é invisível ou infravermelho. Então, mudando o comprimento de onda, muda a cor da luz e muda também a forma com que essa energia se interage com as biomoléculas teciduais. Com isso, você muda o efeito fisiológico produzido e você muda a profundidade com que essa luz consegue penetrar. Então, apenas dando um exemplo, né, a luz azul ela é extremamente superficial e ela tem uma
afinidade muito grande com as porfirinas das bactérias, e com isso você tem um efeito bactericida bastante interessante com o uso de luz azul. Tem também a questão da PDT, a terapia fotodinâmica, que a gente, né, vai comentar em algum outro momento, mas pensando sem uso de corantes específicos, a luz azul ela tem um efeito bactericida demonstrado aí pelos trabalhos do professor Tillkuch Edelweka e outros autores também, tá? Aí você vai mudando, né? A luz verde, ela tem uma afinidade muito grande com a hemoglobina, já foi muito usado no laser de argônio, em procedimentos vasculares, enfim. O vermelho, ele tem um efeito um pouco mais superficial, né? Mas mais profundo do que o azul, por exemplo. E o infravermelho seria o mais, dentre esses todos, né? O mais profundo de todos, né? Então a gente sempre, para eleger o comprimento de onda, nós pensamos na profundidade do tecido-alvo que nós queremos tratar. Dando um exemplo prático relacionado à nossa aula de hoje, quando se fala, por exemplo, em mucosite oral, né? O comprimento de onda mais utilizado e citado nas revisões sistemáticas é o vermelho, justamente por você estar atuando na mucosa oral, né? Uma estrutura extremamente superficial. Já em condições, por exemplo, disfunção temporomandibular, que tudo bem, não é uma articulação profunda, mas quando a gente fala em fotobiomodulação, você já tem que ultrapassar algumas estruturas, né, a pele, e precisa de uma ação um pouco mais profunda, o infravermelho, o laser infravermelho acaba sendo o melhor indicado e mais utilizado. Então a gente sempre pensa na profundidade que nós queremos atuar. Hoje em dia já tem equipamentos que emitem simultaneamente os dois comprimentos de onda, e você, se quiser trabalhar dessa forma, você consegue atuar aí tanto na superfície como também em tecidos mais profundos, tá? Pode passar, Delaine, por favor. Bom, agora vamos, né, depois dessa pequena introdução sobre fotobiomodulação, só fazendo um parênteses, no laser a gente não tem só potência e comprimento de onda, né? Existem vários outros parâmetros, mas a gente não teria tempo para discutir todos eles aqui. Eu elegi esses dois como sendo aí talvez os mais relevantes para essa nossa aula introdutória. O laser, ele vem sendo usado para controle de dor já há muito tempo. O primeiro trabalho foi publicado lá em 1980 e foi um estudo com o uso de laser para tratamento de artrite reumatoide, né? Então, para redução de dor de pacientes que tinham artrite reumatoide. E aí, após essa publicação, os trabalhos, né, continuaram a ser produzidos e hoje em dia nós temos um volume muito grande na literatura de estudos avaliando o efeito do laser para controle de diferentes tipos de dor. Pode passar, por favor. Bom, então fica a dúvida, né? O laser ele é uma luz. Bom, essa luz, para ela gerar qualquer efeito fisiológico e terapêutico, ela precisa ser absorvida no tecido biológico. E nós temos no nosso corpo estruturas que nós chamamos genericamente de cromóforos, que têm a capacidade de absorver essa energia luminosa, né? Todos citam como sendo o cromóforo mais importante a enzima citocromo C oxidase, que está lá na membrana interna da mitocôndria, mas existem outros cromóforos também presentes na membrana celular. A própria água atua como um cromóforo, a melanina é um cromóforo e assim sucessivamente. Então, essa energia, uma vez absorvida, ela vai desencadear reações fisiológicas. Que quando a gente lembra do nome, biomodulação, o que que eu expliquei? A modulação, ela significa que você pode estimular ou inibir algumas reações fisiológicas, né? Então, essa biomodulação, ela vai gerar reações que podem, de alguma forma, ajudar no alívio da dor, tá? Então, quais são os mecanismos mais descritos na literatura que explicam a analgesia produzida pelo laser?
Um deles é a liberação de opioides endógenos, mais especificamente a liberação de beta-endorfina nos tecidos periféricos, tá? No sistema nervoso periférico, nos tecidos irradiados com um laser. Modulação do processo inflamatório. Eu diria que o laser, né, de todos os recursos que a gente tem, ele é um dos que tem um efeito mais intenso no controle de processo inflamatório. O nível de evidência desse efeito ele é muito grande. A gente tem muitos trabalhos. Eu me recordo de um congresso, já faz alguns anos, mas que um colega da Noruega, o Jan Bjordal, ele apresentou tanto que tinha de evidência de efeito modulador de inflamação com laser comparado a medicamentos frequentemente usados no dia a dia. E na época, né, ele mostrou que havia uma qualidade, um volume de evidência maior de laser do que os próprios medicamentos anti-inflamatórios, né, na época que ele fez aquela apresentação. Então, existe aí um efeito, né, de controle do processo inflamatório já bastante estabelecido na literatura, mostrando nos trabalhos redução de expressão de ciclooxigenase 2, prostaglandina E2 e várias interleucinas pró-inflamatórias, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Redução de edema, né? Existem trabalhos em diversas condições clínicas, cirurgia plástica, rinoplastia, edema pós cirurgias oncológicas, né? Linfedemas, entorses agudas de tornozelo. Então, tem vários trabalhos mostrando o efeito antiedematoso do laser. E o edema, né? A gente tá falando em dor, mas quando a gente fala em edema, o edema ele piora a dor porque ele comprime as terminações nervosas livres que já estão com o limiar reduzido pelo processo inflamatório, né? E o processo inflamatório, a gente não deve se esquecer que a dor é um dos sinais da inflamação. Um outro efeito é a liberação de óxido nítrico, que aumenta a microcirculação. A gente sempre, quando vai falar de contraindicações da fotobiomodulação, uma delas é tecidos hemorrágicos. Então, se você tem uma hemorragia ativa, não é indicado o uso da fotobiomodulação, porque poderia aumentar o sangramento pela liberação de óxido nítrico. E então, esse aumento de microcirculação, como que ele interfere na dor? Com o aumento do fluxo sanguíneo, você remove os mediadores químicos inflamatórios de forma mais rápida, né? Então, aquela que a gente costuma falar, aquela sopa inflamatória, você limpa mais rapidamente e isso ajuda no alívio da dor. Pode passar o próximo. Um outro efeito seria uma inibição de condução neural. Existem trabalhos do grupo, especialmente da professora Roberta Shaw, mostrando um bloqueio temporário de condução nervosa, né? Então, quando a gente pensa em dores especialmente nociceptivas, dores inflamatórias, esse efeito, né, de inibição neural, ele contribui bastante para a analgesia. Pode passar. E uma vez que você diminui a atividade das fibras aferentes primárias, você diminui a ativação das aferentes secundárias, né, lá no corno dorsal da medula. E isso acaba de uma certa forma, reduzindo a sensibilização central, porque você diminui aqueles potenciais de longa duração, e isso diminui, então, a atividade ali do segundo neurônio, diminuindo ali a sensibilização no sistema nervoso central. Pode passar. É claro que isso que a Adelaine falou na parte introdutória sobre os diferentes fenótipos de dor é extremamente importante, porque dependendo do predomínio de dor do paciente, isso vai fazer com que a fotobiomodulação ela tenha um efeito melhor ou menos intenso, menos relevante, né? Então, se é uma dor nociceptiva, que tem uma característica inflamatória, tem processo inflamatório, tem edema, todos esses fatores são fatores que pedem a fotobiomodulação, nos quais a fotobiomodulação ela tem um efeito ali muito interessante.
Se você tem uma dor que é puramente nociplástica, que é muito difícil, hoje em dia os trabalhos têm mostrado, né, que mesmo na dor nociplástica, você tem ali um componente nociceptivo também presente, mas enfim, se a característica é mais nociplástica, esse efeito ele tenderia a ser um pouco menor, em teoria, né? Por quê? A gente tem que lembrar do mecanismo de ação e da fisiopatologia da condição clínica que nós estamos tratando. Bom, essa imagem ela mostra um pouquinho, né, como que a liberação de opioides periféricos poderia favorecer a analgesia. Então, se vocês olharem ali em amarelo, a gente tem uma fibra aferente primária, por exemplo, uma fibra nervosa do tipo C, uma fibra polimodal do tipo 4. E aí, se vocês olharem ali em verde, né, tem ali os receptores opioides, tá? Então, o que que o laser faz? O laser faz com que a beta-endorfina seja liberada ali e ela vai se ligar nesse receptor opioide ali em verde, bem na membrana do neurônio. Quando o opioide ele se liga nesse receptor, ocorre uma hiperpolarização da célula e ela começa a ter dificuldade de despolarizar. Então, é como se você bloqueasse a atividade desse neurônio aferente de primeira ordem, tá? Esse neurônio nociceptivo. Com isso, menos informações nociceptivas vão chegar até o sistema nervoso central. Então, esse seria o mecanismo, só para vocês entenderem, né, como que o opioide atuaria ali. Pode passar o próximo, por favor. E agora eu mostro algumas evidências, né, de que isso realmente acontece. Obviamente, para estudar esses mecanismos, são trabalhos experimentais, né, é o melhor modelo para estudar esses efeitos. Esse é um trabalho que mostrou que o laser infravermelho, arseneto de galho aluminizado, ele aumentou a liberação de opioides periféricos, né, e esses opioides, eles promoveram ali um efeito analgésico em ratos, tá? Então, eles estão mostrando que essa liberação de opioides periféricos contribui para o efeito analgésico da fotobiomodulação. Pode passar? Aqui, então, mostrando, né? Eles fizeram algumas análises, e se vocês olharem aqui essas setinhas pretas, elas estão mostrando ali as células inflamatórias com a beta-endorfina, né? Mostrando que no grupo que recebeu o laser, eu acho que tem algum microfone aberto. Ô, Érica, acho que você consegue fechar por aí. Então, mostrando que nos animais irradiados houve ali uma maior expressão, né, de beta-endorfina nessas células inflamatórias. Pode passar? E aqui, olha só que interessante, né? Tem duas questões interessantes que esse trabalho feito por um grupo de colegas do Brasil, eles viram que a analgesia gerada pelo laser. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Você consegue fechar, Érica, por favor? Eu tentando Elane, fechar você aqui, está com o gente, peraí. microfone aberto. Elane, fecha o microfone, por favor. Deixa eu ver se eu consigo por Será aqui. que a Erika não consegue fechar aí para nós? Daqui eu não consigo, porque eu só vejo o slide. Fechou? Tá. Fechou, fechou. Fechou. Ô, Beleza. ô, Deilane, você para. Acho Uhum. que você tá ainda, né? Tá projetando aí o slide. Tá, tô projetando. Você quer que eu Tá. mude? Né, agora apareceu para mim. Tá. Apareceu? Então, Tá. tá. Nesse trabalho, gente, eles viram o seguinte, que a analgesia ela foi revertida pela naloxona. Naloxona, o que que é naloxona? Ela é um antagonista opioide. Isso aqui é febre nos Estados Unidos. Todo lugar que você vai, tem até na parede, assim, igual tem kit de primeiros socorros, tem lá. Isso não é piada, não. É triste, mas é verdade. Então, a naloxona, porque a pessoa que tem uma overdose, né, por uso de opioides, ela precisa, né, para reverter isso, eles usam a naloxona. Então, a naloxona, por ser um antagonista opioide, nos trabalhos experimentais ela é usada
E quando ela é aplicada e isso bloqueia o efeito analgésico, os pesquisadores concluem que a analgesia estava ocorrendo por uma ativação ali de sistemas opioidérgicos, né? Então, nesse trabalho do grupo do Pereira, eles viram que a analgesia foi revertida por naloxona, mostrando então aí a influência, né, de opioides endógenos na redução de dor. E o que eles mostraram também de forma muito interessante, como eles testaram várias doses, né? Reparem que quando eles usaram a dose de 3 joules por centímetro quadrado, ele teve ali um efeito, foi o melhor efeito, e aí depois ele voltou a ter efeito com 8 joules por centímetro quadrado. Então reparem que existe aí uma curva dose-resposta, mas não é totalmente linear, né? Você vai aumentando a dose, chega uma hora que você atinge ali um limiar para ter um maior efeito analgésico, aí você vai aumentando a dose, esse efeito ele diminui e depois ele volta a aparecer, né? Então, por isso que a gente fala muito da janela terapêutica. A gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de pensar na dosimetria do laser para garantir que a nossa dose esteja dentro da janela terapêutica. Por isso que a avaliação e reavaliação diária do paciente ela é extremamente importante. Pode passar. Um outro efeito, né? Então a gente já falou do primeiro, liberação de opioides endógenos nos tecidos periféricos. Um outro efeito é a liberação de serotonina. A serotonina, como todos sabem, ela tem ação analgésica, né? Tanto é que muitos antidepressivos são usados para controle de dor, justamente por aumentar a biodisponibilidade de serotonina. Um trabalho, talvez o mais antigo, que observou esse efeito, foi um trabalho publicado lá na década de 80, em que eles viram que os pacientes que tinham dor crônica, eles aplicaram laser em vários pacientes com dor crônica. Os pacientes com dor crônica que tiveram resposta analgésica, eles tiveram maior excreção de serotonina na urina. Então, o que os autores concluíram? Olha, aparentemente, o laser estimula a produção, liberação de serotonina, e isso está relacionado com o efeito analgésico, porque os pacientes que tiveram a melhor resposta com a fotobiomodulação, eles tiveram um aumento de excreção de serotonina na urina, né? Pode passar, Delaine. Aí depois, mais recentemente, outros grupos continuaram investigando isso, e esse trabalho tem tudo a ver, né, com a nossa aula de hoje. Eles viram que a fotobiomodulação, ela modula os níveis de serotonina, e também o fluxo sanguíneo em mulheres com cefaleia. Então, nesse trabalho foi usado o laser que a maioria aqui usa, né? O laser infravermelho, de 100 miliwatts, com uma dose aí em torno de 3,4 joules por ponto, nos tender points de masseter e músculo temporal, tá? Então, houve alívio de dor e houve também aí aumento dos níveis de serotonina, né, nesses pacientes. Então, mostrando mais aí um possível mecanismo de ação analgésico do laser. Pode passar? Modulação do processo inflamatório, como eu disse, tem muitos trabalhos, tanto em humanos como em animais, né, mostrando alteração de marcadores inflamatórios. Então, nesse trabalho, eles mostram redução de COX-2, né? Lembrando que a COX-2 ela está lá no início da cascata inflamatória e é ela que vai dar origem às prostaglandinas. Então, se você bloqueia ou inibe a COX-2, você diminui a expressão de prostaglandinas inflamatórias. Então, esse trabalho, ele mostrou redução tanto no tecido ali periférico, na região plantar do animal, mas também no cérebro. Então, vejam que interessante, mesmo uma aplicação na periferia, foi capaz de reduzir a expressão de COX-2 no tecido cerebral, provavelmente por uma redução, né, de aferências ali do tecido periférico. Pode passar? E aí, puxando um pouco a, a sardinha, né, aqui para a nossa brasa, já vou mostrar também um trabalho do nosso grupo que mostrou redução de COX-2. Esse é um trabalho também de um grupo do Brasil,
né, o pessoal lá da Unifesp, mostrando também que um laser, mais uma vez infravermelho, né, aí estão os parâmetros, 70 miliwatts, 10 segundos por ponto, reduziu interleucina 1 beta, COX-2 e prostaglandina E2. Pode passar? Então são muitos, eu coloquei só alguns trabalhos aqui. Agora em tecido muscular, né? Pode ir passando, Delaine, por favor. Eles causavam uma lesão muscular por alongamento no tibial anterior dos animais, usaram laser, né? Esse foi o equipamento da DMC, um equipamento modelo anterior que eles tinham. Infravermelho 810, 100 miliwatts, e aí diferentes energias, 1, 3, 6 e 9 joules. Pode passar? E eles avaliaram, olha que legal, extravasamento de plasma, ou seja, edema, né? O extravasamento plasmático é o que vai formar o edema. Citocinas inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 1 beta, IL-6 e IL-10, e a proteína C reativa, que também é um marcador importante de inflamação. Pode passar? Vejam só que interessante os resultados, né? Com relação ao extravasamento plasmático, reparem que todas as doses usadas, né, 1, 3, 6 e 9 joules, promoveram uma redução de extravasamento plasmático, tá? Comparado a, ao grupo controle. E o que foi, olha só que interessante, o laser nesse estudo para extravasamento plasmático, ele foi melhor que o diclofenaco. O diclofenaco ele não foi capaz de reduzir esse extravasamento plasmático. Proteína C reativa, aí o diclofenaco funcionou e também o laser com todas as doses 1, 3, 6 e 9 também reduziu a expressão de proteína C reativa. Pode passar? Então, mostrando aí uma redução de processo inflamatório. Interleucina 1 beta, olha lá, todos os grupos, né, incluindo o diclofenaco, também tiveram redução. TNF-alfa também, IL-6, IL-10, todos aí com um comportamento muito parecido, né? Pode passar? Então, eles concluem que todas essas doses, né, promoveram uma redução significativa de extravasamento do plasma, então, redução potencial de edema, né? Eles não mediram diretamente ali o edema, mas é isso que causa o edema. Diminuição das citocinas pró-inflamatórias e proteína C reativa, né? Mostrando aí um efeito importante na inflamação. Pode passar? Esse é o trabalho que eu comentei, né, do nosso grupo, foi feito por um colega que era meu aluno de mestrado e depois eu fui co-orientador do doutorado dele, o professor Ivaldo, em que nós usamos em retalhos isquêmicos, né? O laser ele diminuiu a necrose, a área de necrose dos retalhos, e também houve uma redução de expressão de COX-2, né? O processo inflamatório exacerbado é um dos fatores de risco para necrose de retalhos, porque você tem aumento de edema e o edema comprime as arteríolas, né? Comprime ali os capilares, isso gera um efeito de isquemia e hipóxia ainda maior. E então, você controlando o processo inflamatório, você tende a aumentar a viabilidade dos retalhos isquêmicos, tá? Então, por isso que a gente avaliou a expressão de COX-2 nesse trabalho, que tinha como principal finalidade avaliar a redução de área de necrose. Pode passar. Aqui um trabalho mostrando redução de prostaglandina E2. Isso tem muitos trabalhos que demonstram esse efeito, né? Esse trabalho ele foi feito em humanos, né? Eu tinha mostrado um trabalho anterior que foi em animais, esse foi feito em humanos. Pode passar? E aqui aquele trabalho que eu também já havia mostrado, a questão do efeito da liberação dos opioides, lembra que a analgesia foi revertida apenas na naloxona? Nessa outra parte dos resultados, eles mostram redução de interleucina 1 beta e TNF-alfa, tá? São citocinas pró-inflamatórias. Pode passar. Então, o laser, ele não atua só liberando os opioides periféricos, né? Que isso geraria ali simplesmente um efeito temporário, de condução neural, uma redução temporária da dor, mas ele age também
controlando o processo inflamatório, que, ao meu ver, seria mais interessante do que se ele simplesmente fizesse apenas um bloqueio ali temporário de condução neural. E esse trabalho, né, do grupo da Roberta Shaw, ela mostra que o laser, ele bloqueia ou reduz a condução neural, promovendo aí uma formação de microvaricosidades na membrana do axônio. Então, isso geraria um bloqueio temporário de condução, que seria extremamente interessante para dores aí, especialmente nociceptivas e também dores neuropáticas. Pode passar? E aí aqui ela apresenta uma revisão sistemática, né? Então ela reuniu todos os trabalhos publicados até o momento, na época, mostrando que há evidência, sim, de que tanto a luz visível como infravermelha, geradas, né, pelo laser vermelho e infra, eles causam um efeito de bloqueio, né, de neural, particularmente das fibras de pequeno diâmetro, a delta e tipo C, que são as fibras nociceptivas primárias, né? E com isso você geraria aí um bloqueio temporário de condução de estímulos. Pode passar. E efeitos de edema, como eu disse, tem em diferentes condições clínicas, tem muitos trabalhos em pós-operatório, e aqui eu trouxe apenas uma revisão sistemática, né, para mostrar que em pacientes que tiveram câncer e apresentavam linfedema, houve aí um benefício da fotobiomodulação na redução desse linfedema. Então, isso já foi demonstrado em diferentes tipos de condições clínicas. Pode passar. Lembrando que o edema, né, ele tem um efeito direto ali na piora da dor por comprimir as terminações nervosas livres. E para finalizar, né, trabalhos que mostram um aumento de microcirculação. Então, esse foi um trabalho feito em humanos saudáveis, mostrando que após a aplicação do laser havia ali uma dilatação nas arteríolas e, com isso, aumento de microcirculação nos capilares. Pode passar. Então a ideia aqui é mais mostrar para vocês, né, como que o laser age, quais são os mecanismos de ação que explicam esse efeito analgésico. E aí agora a parte que seria mais interessante, de que adianta a gente saber conhecer esses efeitos se a gente não tiver evidências clínicas, né? O que nos interessa são as evidências clínicas. A gente tem que ter esse embasamento para entender agora o que a professora Delaney vai mostrar aí, o que tem de evidência na área de cabeça e pescoço com o uso da fotobiomodulação. Então, aí eu passo para você, Delaney, de volta a palavra. Obrigada, Richard. Bom, vocês viram, né, então, os efeitos fisiológicos, né, os efeitos aí terapêuticos do laser, e quando a gente traz todos esses efeitos aí para a evidência, para a nossa prática clínica, então, que vai dar base para a tomada de decisão, nós vamos ou não usar o laser nesse ou naquele paciente, né? Então, eu trouxe essas revisões, né? Algumas revisões sistemáticas com meta-análise e outras só revisão sistemática, mas para mostrar para vocês que o laser, a fotobiomodulação, é um recurso que tem evidência. Então, nós temos apoio, né, das evidências, estudos muito bem controlados, evidência aí com inúmeros trabalhos apoiando o uso do laser. Tanto, se vocês observarem aqui, os estudos na disfunção temporomandibular como na dor orofacial, né? Na dor orofacial como um todo. Então, a evidência apoia o uso do laser na dor orofacial e na disfunção temporomandibular. Quais parâmetros, né? Então, o que a evidência mostra? Isso daqui é um resumo. E aí, se vocês observarem, pegarem essas revisões, vão ver que não foge muito desses parâmetros, né? Algumas revisões um pouco mais novas, né? De 2025, 24. Essa daqui é uma de 2019, mas que faz um resumo a respeito dos principais parâmetros que nós devemos usar para o tratamento da dor orofacial ou da disfunção temporomandibular. Então, qual é a recomendação? Então, o tipo de laser vermelho
né? Perdão, infravermelho, comprimento de onda aí de 800 a 900 nanômetros, o modo de operação preferencialmente contínuo, a potência em torno de 100 a 500 miliwatts, mas lembrando, né, que o professor Richard falou, potências muito altas também não é interessante, né? Assim como potências muito baixas também não. Então, nós temos aí como parâmetro de potência, e a maioria dos nossos equipamentos, pelo menos os brasileiros, tem aí uma potência de no mínimo 100 miliwatts, né? Então, são essa potência aí recomendada. A densidade de energia maior que 10 joules por centímetro quadrado. A localização, onde nós vamos aplicar? Então, geralmente nos pontos de dor, né? Ponto gatilho, músculo mastigatório, articulação temporomandibular, e a sessão de tratamento aí vai variar de 2 a 3 vezes, 4 vezes, 2 vezes por semana, perdão, aí por várias semanas, 4 semanas. Então, isso daqui é um norte, né? Que nós vamos usar, né? Então, esse é um norte a respeito da dosimetria, tá? Em relação à dor neuropática, então, nós falamos aí da dor facial com foco aí na disfunção temporomandibular, nas disfunções musculoesqueléticas. Quando a gente pensa na dor neuropática, também há evidência. Então, aqui tem alguns artigos, né, de revisão sistemática que apoiam o uso da fotobiomodulação, o uso do laser em pacientes com dor neuropática orofacial. Né? Então, se vocês observarem aí o título dos artigos, o foco é na dor neuropática trigeminal ou dor neuropática orofacial. E quais as recomendações desses estudos, né, para a dor neuropática? Então, o recomendado também é laser vermelho, né? E aí nas estruturas, a aplicação na estrutura neural, e esse artigo também recomenda que use, né, a recomendação do laser de infravermelho quando há necessidade da cicatrização de mucosa. E aí é muito interessante, gente, essa associação. Nós não falamos aqui, né? Mas só dando um spoiler para vocês, que é muito interessante atuar nas duas vias de ação do laser, fotoquímica e fotoelétrica. E aí eu estou pensando em associação de diferentes comprimentos de onda, tá? Então, esse artigo traz isso. Para condição de cicatrização de mucosa, o laser vermelho, e para estruturas neurais, laser infravermelho. E aqui, a recomendação da dose, da densidade de energia para o tecido neural, a recomendação é uma dose maior. Lembram lá no anterior, em torno de 10 joules por centímetro quadrado, aqui de 15 a 20 joules por centímetro quadrado. Tá? Nas condições neuropáticas crônicas, já na recuperação pós-cirúrgica, uma dose menor, de 2 a 5 joules por centímetro quadrado. Em relação aí ao tempo de aplicação, né? Deixa eu ver se eu consigo ocultar aqui. Aí, de 30 segundos a 3 minutos, lógico que depende do parâmetro, né, do equipamento que nós estamos usando e do parâmetro que nós estamos colocando, da potência do equipamento, né, a determinação aí do tempo, e o regime de tratamento de 2 a 5 sessões por semana durante 4 a 12 semanas. E aí, tratar condição neuropática, infelizmente, a gente não consegue tratar em poucas sessões. Tá? Se vocês observarem lá a recomendação aqui para músculo esquelética, aí de 2, aí pensando em 4 semanas. Aqui a recomendação, aí eu posso falar no mínimo de 4 semanas de tratamento para a condição neuropática. Tá? Bom, e aqui, então, finalizando já a aula, como eu disse para vocês, nós vamos finalizar com um caso clínico, e eu selecionei um caso atendido aqui no Instituto, de uma condição neuropática, e aí eu quero já chamar a atenção de vocês que a IASP, Associação Internacional para o Estudo da Dor,
está considerando o ano de 2026 como o ano global da dor neuropática, chamando atenção para a dor neuropática. Então, por isso eu quis colocar esse caso aqui para vocês. Então, é um jovem, né, de 36 anos, que fez a exodontia do dente 48, então a exodontia terceiro molar inferior direito, e neste procedimento da exodontia houve uma lesão do nervo lingual. Quais foram os sintomas que esse paciente apresentou logo após o procedimento cirúrgico? Dor e formigamento na língua, logo após a exodontia. Essa sintomatologia evoluiu para formigamento mais intenso, dor, ardência, tanto na língua como ardência na boca, ardência bucal, choque na língua, enrijecimento na língua e sensação de inchaço da língua, né? De sensação de edema. Então, o paciente evoluiu com essa sintomatologia. Após após 3 meses da exodontia terceiro molar, foi feita uma reabordagem cirúrgica, onde foi realizada a neurotimese. Houve reabordagem cirúrgica para a neurotimese, onde foi feita a neurorrafia. E aí, né, desgraça pouco é bobagem, né? O paciente, nesse segundo procedimento, evoluiu, feito, lógico que no hospital, evoluiu para hemorragia e edema de Gode e ficou na UTI. Então, vejam só, a história desse paciente, né? A evolução trágica aí desse quadro. Então, esse paciente está, depois da neurorrafia, nada melhorou. Né? Ele ainda continua com formigamento, dor, ardência bucal, choque na língua, a língua enrijece, a sensação de edema na língua. E muita dor, lógico, né? Esses sintomas já permanecem aí por mais de 8 meses, tá? Então, quando eu falei para vocês lá do ICOP, né? Como é que o ICOP classifica? Né? Então, a gente tem que recorrer a esse instrumento. Então, o ICOP, se vocês estudarem lá, forem lá no ICOP, vocês vão ver o item 4.1.2.3, que trata da dor neuropática trigeminal pós-traumática. O que o ICOP mostra? O que o ICOP traz para nós? Que a nomenclatura, e eu quis colocar só para vocês observarem, quem não conhece a ferramenta ainda, como é que funciona, tá? Qual o termo utilizado anteriormente? Anestesia dolorosa, neuropatia trigeminal pós-traumática, né? Então, hoje o termo correto, dor neuropática trigeminal pós-traumática. Então, ele faz uma descrição do trauma, né? Do que é essa disfunção, e coloca o critério diagnóstico. Então, como critério diagnóstico, dor em uma área neuroanatomicamente plausível dentro das distribuições de um ou ambos trigêmeos, né? Essa dor persistente ou recorrente por mais de 3 meses, preenchendo o critério C e D. Então, vejam lá, o paciente apresenta dor há 8 meses. A dor na inervação aí do trigêmeo. Preenchendo os critérios C e D. Quais são os critérios C e D? Início dentro de 6 meses após a lesão, né? Só que o início dele foi imediato, né? Associado aos sinais e ou sintomas somatosensoriais na mesma distribuição neuroanatomicamente plausível, né? Que é sintomas somatosensoriais, que é o que ele está sentindo. Choque na língua, enrijecimento na língua, edema, formigamento. Então, além da dor, tem a sintomatologia somatosensorial, né? Confirmação por teste diagnóstico de uma lesão de nervo trigêmeo periférico que explique a dor, né? E o critério E não melhor explicado por outro diagnóstico do ICOP, né? Então, aqui nós podemos recorrer a essa ferramenta para a certificação do critério diagnóstico. Lógico que aqui é um caso muito claro, né? Fez a exodontia, lesou o nervo lingual, só que, pasmem, para chegar ao diagnóstico da lesão do nervo lingual, ele percorreu por vários profissionais, né? Inclusive,
o profissional que fez a exodontia não admitia lesão do nervo lingual. E ele ainda está enfrentando um processo judicial aí para ajudar, né, todo esse contexto. Então, observamos aí, o paciente neuropático, com dor persistente, o contexto social também envolvido, tá? E comorbidades, que ele apresenta como comorbidade? Ansiedade e depressão. E também apresenta um bruxismo severo. Quais medicamentos? Eu quis colocar aqui a lista para vocês, porque é assim que o paciente vai chegar para nós, com dor neuropática, tá? Então, ele faz, para vocês terem uma ideia, bochecho com Rivotril, né? Agora está diminuindo, ainda bem, né? Ele fazia bochecho com Rivotril, duloxetina ele tomava, ou melhor, toma Rivotril, pregabalina, Toragesic, dipirona, e eu nunca vi isso na minha vida, uma pessoa tomar Miozan, 20 miligramas de Miozan por dia. Descobri uma pomada que tem amitriptilina, lidocaína e passa essa pomada na língua. Mesmo com tudo isso, fez o bloqueio do nervo lingual, com lidocaína e dexametasona, que teve uma piora de 100% do quadro. Tá? Então, vejam só que estamos aí diante de um paciente com uma lesão extremamente complexa e que acomete totalmente a qualidade de vida. Parou de trabalhar, não tem mais convívio social. Vejam aí o biopsicossocial envolvido. Né? Então, ele começou comigo, veio para mim depois da neurorrafia, né? E aí nós começamos a trabalhar. Só com laser? Não, de jeito nenhum. Trabalho sozinha com ele? Também de jeito nenhum. Então, o paciente neuropático é um paciente que nós devemos trabalhar na equipe interdisciplinar. Aqui eu vou focar, lógico, né? Hoje só o tratamento com laser, né? Qual foi o raciocínio clínico? Dor neuropática na intensidade que está, nós devemos trabalhar com uma dose mais alta, pensando aí na janela terapêutica. E aí eu iniciei esse tratamento com 6 joules. Durante a aplicação, o paciente relatou choque na região, relatou dor na região. O que isso significa? Significa que a dose estava alta, no caso desse paciente. Automaticamente reduzir para 4 joules. E aí, a aplicação foi bem, enfim. Né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês que para o paciente ter dor durante a aplicação do laser? Não. Está tendo dor, a dose está inadequada, que foi o que aconteceu com esse paciente, tá? Então, reduziu a dose e aí continuamos o tratamento. Aqui, eu acabei trabalhando e tenho trabalhado com ele uma associação do laser vermelho e infravermelho numa frequência aí de 2 vezes por semana, tá? A potência do laser aí de 100 miliwatts e o laser de diodo. Aqui eu vou colocar para vocês, então, um exemplo, né? É um filme fazendo a aplicação nesse paciente e o local da aplicação. Então, onde nós vamos aplicar, né? Fiz a aplicação aqui no trígono retromolar, na região retromolar, onde foi feita a exodontia, né? Do terceiro molar. Estamos fazendo também a aplicação na região do nervo lingual, tá? Então, vamos lá. E o som do vídeo ele não sai, então se você quiser ir narrando. Ah, tá. Beleza, então eu vou narrando. Peraí. Bom, aqui, eu vou voltar o vídeo então. Peraí. Bom, aqui, o que eu estou mostrando para vocês? A aplicação do laser na região retromolar. Então, eu posiciono o meu polegar na região retromolar. Então, observem aí no vídeo. Identifico a região molar com o polegar na região retromolar. Identifiquei pela palpação. E aí, eu posiciono o laser. Como é que eu sei do posicionamento? Eu vou ter como guia
o meu polegar. Então, levo o polegar para o lado e posiciono o laser bem na região retromolar. E aí disparo o feixe, tá? Então, esta é uma aplicação, um exemplo da aplicação na região retromolar, certo? Outro exemplo da aplicação, que é no nervo lingual. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu não sei se no vídeo vai dar para ver muito bem, mas nós vamos elevar a língua, vou posicionar o laser, né, embaixo da língua. E aí eu vou guiando com o meu dedo, com a minha palpação. Eu posso empurrar um pouquinho a língua para cima, identificar a região sublingual e aí posicionar o laser. E é importante que vocês observem que eu vou virando, que eu viro a caneta, né? Que eu viro a sonda do laser, porque nós vamos posicionar o laser bem aí na região onde eu quero atingir. Nesse caso aqui, no nervo lingual. Então, se vocês observarem, no vídeo anterior, a caneta está bem posicionada na região retromolar e aqui ela já está virada porque eu preciso atingir ali o nervo lingual, tá? Outra forma de aplicação aqui ele tem muita dor na lateral da língua. Então, nós fizemos a aplicação retromolar lá atrás, nós fizemos a aplicação sublingual e agora eu vou fazer a irradiação em toda a lateral aqui da língua. Eu estou com a gaze puxando a língua do paciente, tá? Então, eu faço um pouquinho a tração da língua e aí nós vamos posicionar bem na região lá posterior, aonde ele tem o maior ponto de dor. E vejam de novo o posicionamento da caneta, né? O posicionamento aí da sonda do laser. Eu vou posicionar e direcionar sempre perpendicular à área que eu quero atuar. Certo? Bom, então aqui a aplicação retromolar, né? Aplicação sublingual, aplicação na língua, e nós também vamos fazer aplicação muscular, tá? Tanto intra como extra-oral. Então, esse vídeo ele mostra aqui, e prestem atenção no posicionamento do laser, né? Que ele está posicionado de uma outra forma, porque pela palpação nós vamos identificar o ponto de maior tensão muscular e vou guiar a aplicação do laser também com o meu polegar. É isso que eu estou falando aí no vídeo, tá? Então, a gente palpa aí a musculatura, ponto de maior dor, de maior tensão. Vou posicionar. E posiciono aí a sonda do laser bem na estrutura que eu quero atuar, tá? E aí nós vamos focar toda a musculatura intraoral. Já nesta figura aqui, né, eu estou com um cluster de laser fazendo aplicação extraoral. Esse equipamento facilita muito a nossa vida, né, para as aplicações extraorais. Então, além da dor na língua, ele também apresenta um quadro de dor muscular muito severo, tanto da musculatura mastigatória intraoral, extraoral, como a musculatura cervical. Então, nós vamos tratar todas essas regiões aí com a fotobiomodulação. Então, eu quis trazer esse caso clínico para vocês. Lógico que a gente não tem muito tempo para os detalhes aí do caso, mas acho que já deu para vocês terem aí uma ideia do tamanho da complexidade e dos cuidados aí no momento da aplicação, tá? Bom, era isso que a gente tinha para falar para vocês. Richard, acho que agora paro de compartilhar isso. Ou a gente já dá a boa notícia? Ô, Delaine, acho que tem uma dúvida, a questão da atenuação no plástico, né? Acho que se você quiser comentar, eu posso falar depois também. Tá. Em relação ao plástico, tem uma nota do NUPEM, né, que é da DMC, que fez a avaliação de diferentes materiais, tá? Então,
O plástico, eu até deixei aqui para vocês, o plástico transparente, que é esse, não sei se vocês estão vendo aí, que é o que eu uso aqui, que é um saquinho, vocês estão vendo, gente? Porque eu não vejo vocês. Sim, deu para ver no vídeo, professor. Oi? Deu para ver no vídeo o plastiquinho. Deu Mas para ver no vídeo, tá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim, beleza. Então, não sei se vocês estão vendo aí, mas eu tenho usado aqui esse saquinho de juju. Por quê? Não uso o Magipac aqui, porque a gente trabalha muito com ortognática, e a ortognática, a hora que você coloca o Magipac com edema, com aparelho ortodôntico, que geralmente o paciente está, o Magipac sai. Isso daqui não tem problema. Então, a gente faz isso, tá? E não há, pela nota de esclarecimento, pela avaliação que foi feita lá pelo NUPEM da DMC, perda significativa aqui, ou atenuação. Então, é esse plástico transparente fino que nós temos usado. E para o cluster, eu não sei se vocês estão vendo aí também, geralmente na foto não está, porque eu quis ficar mais clara aí a imagem para vocês, mas geralmente a gente faz a aplicação também aí com o saquinho transparente fino. Quer complementar, Richard? legal. Não, perfeito, é isso mesmo. E só dando uma notícia, eu estou orientando uma tese de doutorado da Universidade Federal de Pernambuco, que é de uma colega fisioterapeuta que trabalha nessa área de cabeça e pescoço, e ela está comparando aí diferentes meios, né, de diferentes anteparos, então esse plástico aí da Jujuba, o plástico filme, e outros também, que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas vários aí que são usados aí nas clínicas para ver o quanto que cada um atenua, né? Mas de uma forma aí, o que a DMC já colocou, né? Eles fizeram, obviamente, os testes e é realmente isso, né? Se é transparente, a atenuação ela é praticamente desprezível, tá? Mas a gente vai, esperamos poder publicar em breve isso aí. Sim. Lembrando que evitem luva, né? Porque a luva A aí Dani tem escreveu, atenuação. Então, evitem a a luva. Dani, é, maravilha. Eu acho que é isso, Beleza. Adelane. Eu Tá. acho que você pode continuar projetando, porque tem uns slides, né, que a gente vai apresentar, não é Sim. isso? Bom, tá. Então, eu vou falar e depois eu vou projetar. Pode ser? Assim eu consigo ver Pode, vocês, gente. Então, pode. aí, como vocês sabem, né, nós fizemos essa aula para que vocês nos conheçam. Quem não conhece, quem não me conhecia, ou quem não conhecia o professor Richard, conhecer um pouquinho aí do nosso trabalho, da nossa didática, da ideia de como a gente pretende ministrar um curso. Então, esta é uma aula para o lançamento de um curso a respeito de agentes eletrofísicos, né? E a ideia, né, como eu falei para vocês, surgiu lá antes da pandemia, com o curso de laser na disfunção temporomandibular. Só que hoje o nosso olhar está muito maior, né? Então, a nossa ideia, a nossa proposta é falar a respeito dos agentes eletrofísicos, né? Nas disfunções de cabeça e pescoço. Então, não só tratar a dor orofacial, porque a área de cabeça-pescoço tem crescido muito. Então, desde o tratamento conservador ao pós-cirúrgico. Então, qual que é a ideia do curso? Né? Trazer para vocês como nós vamos usar esses recursos nessas disfunções. Então, seja ela pós-cirúrgica, ortognática, trauma de face, as cirurgias plásticas, rinoplastia, blefaroplastia, enfim, as funções cirúrgicas e as funções conservadoras. Dor orofacial, que é o carro-chefe, mas também temos outras condições, como, por exemplo, o paciente oncológico. E o paciente oncológico de cabeça e pescoço se beneficia muito dos recursos e dos agentes, tá? Então, essa é a nossa ideia, essa é a nossa proposta. E pensando nisso, nós lançaremos um primeiro módulo dentro dessa estrutura, que é. Deixa eu compartilhar aqui. Não foi, né?
Pera. Desculpa, tava até compartilhando, só não tava em tela cheia, aí você tirou, acho que tem que pôr Ah, novamente. tá. Compartilhar. Vocês estão vendo aí? Não, Não? Peraí, vou de novo. E agora? agora foi. Foi. Beleza. Ah, Então, agora sumiu. sumiu? Sumiu. Ué, Tinha ido gente, o certinho. que está acontecendo? Foi? Foi? Não. Não? Quer que eu Érica? tente compartilhar por Ah, aqui? tente, Richard, acho melhor. Deixa eu só abrir aqui, então. Tá aparecendo aí ou não? Tá, para mim tá. Tá, pode Vocês estão. falar, então. Bom, então, como parte aí desse nosso projeto, né, dos agentes eletrofísicos sendo apresentados por meio de módulos, o primeiro módulo, que é o que nós estamos lançando hoje, é a respeito da fotobiomodulação nas disfunções de cabeça e pescoço. Então, a proposta desse curso, lógico, é um curso amplo, né, nós não vamos falar só da dor orofacial, mas de todas essas condições musculoesquelética, neuropática e pós-cirúrgica, que envolvem aí as disfunções de cabeça e pescoço, tá? Não sei se você quer complementar alguma coisa, Richard. Não, acredito que não. A ideia é justamente começar nesse primeiro módulo com a fotobiomodulação, que, que é um dos recursos aí, dentre todos, um dos que tem mais evidência dentro dos agentes eletrofísicos. Claro que tem outros, né, correntes para alívio de dor, tal, mas a ideia é começar, né, por esse que realmente é um recurso que ajuda demais nessas condições pós-cirurgias ortognáticas, né, quadros de dor, edema, processo inflamatório. Então, essa foi a nossa ideia, né? Sim. É isso. E depois, aí, como o Richard disse, né, os próximos módulos tratando aí dos outros agentes eletrofísicos. Então, essa aí é a nossa proposta, né? E aí, para quem está aí na aula hoje, nós temos aí uma condição especial, um desconto aí de 50%, né? Que é válido só até amanhã. Então, para os interessados, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Conhecido um pouco aí da nossa dinâmica. Então, essa aí é a proposta do curso. Perfeito. Érica quer comentar alguma coisa, dar algum recado? Acho que a gente vai por isso no grupo também, né? Lá Sim, do. Sim, sim, Richard, eu até coloquei aqui no bate-papo o link do nosso grupo do WhatsApp, porque fica mais fácil de tirar as dúvidas, de ir conversando. Se quiserem me escrever no privado também não tem problema, e eu vou ajudando todo mundo. Então, eu coloquei aqui o link, caso alguém ainda não esteja no grupo, para poder entrar, para poder ter esse acesso e ficar mais fácil a comunicação, tá bom? eu acho que tem Perfeito. aí algumas dúvidas, né? A Carla, né, está perguntando que já vai fazer o curso do professor Liebano, né? Agora em. Epa, já sumiu o comentário aqui para mim. Será Tá, qual? De São Paulo, presencial? Isso, Richard. É o de São Paulo. Exatamente, São Paulo. agora em março. E qual que é a dúvida? Não, se ia ter mais desconto, porque eu já estou fazendo o seu, mais desconto do desconto, que eu não sabia que vocês iam dar 50%. Eu perguntei antes. Então eu gostaria de ter Ah, desconto do desconto, entendeu? Que puta entendi. merda, hein?
Isso aí você vê com a Érica, ela que é a moça do. Érica, grava minha cara, ok? É. Tô aqui, ó. É ela que é do financeiro. É, Fechou. Dani está perguntando, né? O curso será híbrido, gravado? O curso, Dani, vai ser online, né? Serão 2 datas, 2 noites, tá? E vai ficar gravado por um tempo, tá? Acho que um mês nós falamos, Érica, é isso? Um mês, isso Um mesmo. mês. Isso, exatamente. E a ideia dessas 2 vezes na semana, acontecendo à noite, é interessante porque a gente dá um conteúdo na semana, vocês têm dúvidas, a gente discute essas dúvidas na outra semana, por exemplo, né? E a nossa ideia é trazer, mesmo sendo online, muita prática para vocês. Então, com filme de aplicação, com filme de paciente, com os casos aí que nós temos atendido aqui no Instituto, né? E de uma forma muito. A ideia é que a gente passe para vocês a maior quantidade de casos que a gente consegue. Né? Então, a ideia desse curso não é focar, nós vamos falar só da dor orofacial, não. Tá? Então, não esperem também um curso que nós vamos aprofundar na cirurgia ortognática, não vamos. Né? O nosso aprofundamento é como é que nós vamos trabalhar com a fotobiomodulação na cirurgia ortognática, por exemplo. Como é que nós vamos trabalhar no paciente oncológico de cabeça e pescoço. Eu posso fazer o PDT no paciente com ortognática, se eu estiver apresentando candidíase, como é que eu vou fazer? A ideia é essa, né? Porque senão não dá tempo. Porque a nossa proposta é tentar abordar, né, diferentes condições de cabeça e pescoço que estão na prática clínica de vocês, falar a respeito do recurso, como é que nós vamos usar. Quais parâmetros, quais melhores parâmetros, posicionamento, enfim. Tá? A proposta é essa desse curso, tá? Pode tirar aqui o compartilhamento? Pode tirar. Maravilha. Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Certeza que a gente vai ter depois, tá? Depois, calma. Chega lá, tá. a gente chega lá, a gente chega lá. Ô, Carla, Quem você é de São dúvida Paulo sempre é muito mesmo? bom. Obrigada. Eu sou de São Paulo, eu trabalho com zumbido somatosensorial e dry needling, e eu atendo cabeça e pescoço também, mas 95% do meu atendimento é em zumbido, e eu quero voltar a minha vida assim mais para eletro. Eu tenho laser no consultório, mas eu quero, enfim, focar um pouquinho, porque eu tenho usado, aí eu tenho algumas dúvidas. Sim. E eu acho que todo mundo que acaba trabalhando acaba deixando passar muito estudo, porque não é o foco principal específico. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Sim. Mas eu me acho defasada, tá? Eu me acho defasada por falta de estudo mesmo, de empenho na área de eletro mesmo, de laser. E eu acredito que isso complementa o trabalho. Eu uso realmente em dor, que tem muito resultado. Eu atendo muita dor na parte de bruxismo, literalmente, que impacta mais em zumbido mesmo. Então, o curso que eu vou fazer, o seu completão lá, que você vai... Eu já queria fazer ano passado e eu comi bola no tempo, que é uma vez por ano que você vem para São Paulo. Então, como eu já estou aqui em São Paulo, é pertinho. E aí eu falei, não, esse ano eu vou fazer um curso, porque senão a cabeça é obesidade mental, não dá. É muita informação. A Dani tá rindo. É muita coisa na cabeça. Sim. E eu tô indo por partes, como dizia Jack Stripador. Vamos por partes. Então, esse ano eu vou fazer só um curso. Mas você sabe que até foi isso que nós pensamos, né? A respeito da divisão dos módulos por partes. Acho que a absorção do recurso é melhor. Se tem um tempo para... são 2 aulas, entre uma aula e outra. Bom, foquei nesse recurso, depois um outro módulo com outro recurso. Então, dá tempo de usar, depois dá tempo de tirar dúvida. Então, nós achamos que seria mais didático,
né? E mais fácil da aplicação na prática clínica. Então, esse é um aspecto aí desse formato dos módulos. Outra coisa, Carla, importante, que eu ia comentar no começo. A eletroterapia, ela foi vista por muito tempo como... Assim, muitas pessoas têm preconceito em relação à eletroterapia. Muitas pessoas, né? Não falo de laser, mas quando você fala da eletroestimulação, vou colocar choquinho, entendeu? Vou deixar o paciente no choquinho e tal. E hoje, o olhar que nós devemos ter para eletro é completo e totalmente diferente. E eu vou falar para você, ajuda muito nos nossos pacientes. No paciente com zumbido, muito. Eu uso muito aqui, né? Nesse primeiro, então, o que nós vamos fazer? A ideia é de que cada recurso, como é que nós vamos usar? Né? A TENS, ou aqui né, agora a fotobiomodulação, quais as melhores formas e parâmetros na aplicação do zumbido? Não vamos falar a respeito do zumbido e da toda a teoria do zumbido, não dá. Mas, no somato sensorial, quais as formas de aplicação? Assim para todos eles, tá? Sim. Essa é a nossa proposta. Mas não se sinta desatualizada, porque o que eu vejo muito na área, tanto cabeça e pescoço como outras áreas, os agentes eletrofísicos caíram num limbo por um tempo, né, Richard? E aí, assim, eu vejo que hoje está sendo retomado e muito promissor, né, o uso da eletroestimulação, enfim, dos agentes. Lógico que tem muita gente fazendo errado, porque quando eu vejo uma pessoa fazendo eletroestimulação na paralisia facial, eu quero chorar, porque eu não ensinei. Richard também não ensinou na graduação, né, Richard? Não, é igual Não. Não ensinamos isso. Eu dou curso do agulhamento a seco, é uma agulha por músculo né? É uma agulha, né? Quando eu vejo gente que fez meu curso, ou que acha que fez, né? Porque eu acho que a pessoa não estava lá na hora que eu falei. Colocando 2, 3, 4, 5 agulhas, eu falo assim, Senhor, aonde que essa pessoa estava naquela hora que eu falei que é uma agulha por músculo? Então, eu vou dar o curso esse ano, uma vez. Se alguém tiver interesse aí para a parte do zumbido, eu sou fã, né, do dry needling. Mas assim, eu entendo você, porque você fala assim, aonde que essa pessoa estava? Eu falei uma agulha por vez, não é 15 agulhas no músculo. E eu quero morrer do coração, porque eu falo assim, se falar que foi eu que ensinei, eu dou na cara, entendeu? Então, e é isso. É isso. Aí eu funciona assim com a gente com a eletro, não é, Richard? A vontade de matar, né? De matar. Exatamente. Maravilha. Gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? E foi um prazer rever muita gente querida que está aqui, né? Muito obrigada. Obrigado, quer falar alguma coisa, né? Beijo, gente. Então tá bom. Beijo para vocês. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.